Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, onde trazemos bastante conteúdo. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é ligado ao planejamento estratégico do seu negócio, que é como escolher o software de GTM ideal para a sua empresa, para o seu negócio. Meu nome é Claudenir Skauser, eu sou o diretor da unidade de negócios de comércio exterior da NTT Data Brasil. Trago comigo hoje Carlos Araújo, grande conhecedor aí do tema, atuante do comércio exterior e sempre presente aqui com a gente nas nossas lives, e o Juliano Araújo, que trabalha com a gente na gerência do setor comercial, tem uma vasta experiência na área de tecnologia, na área comercial, que vai nos ajudar a enriquecer bastante aí esse nosso debate no dia de hoje. Bem-vindo aí, pessoal. Fique à vontade para se apresentar. Juliano, pode começar por você. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Carlos. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que assim é um tema muito interessante, muito importante para as empresas. Eu me comunico sempre com elas, com praticamente todas que entram em contato conosco. Então, são dúvidas muito pertinentes e eu acho que vai ser muito bom. Beleza. Obrigado, Claudenir. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui. E a gente vai falar de um tema que está pegando fogo, porque no momento em que a gente está batendo esse papo aqui, tem um monte de dúvidas que, quando a gente aciona até mesmo os órgãos competentes, as respostas são assim: espera para ver. Que vai acontecer daqui a alguns meses, a grande maioria esmagadora não tem resposta. E isso é uma dor latente, né? Como é que vai acontecer isso e aquilo? Porque desde o começo eles estão falando em se prepare, se prepare, se prepare. E há poucos meses de entrar a segunda fase, muita coisa ainda não tem resposta, e a gente vai falar isso hoje aqui. Legal. E nós resolvemos fazer esse episódio porque o segmento de tecnologia está com muitas empresas novas surgindo para comércio exterior, softwares e tecnologias para o comércio exterior, novas ofertas aparecendo. A nossa oferta da NTT Data, né, através do Guepar do GTM, que é o produto que a Conexus vendeu para a NTT Data, assumindo toda a nossa operação. Com as nossas inovações, com os nossos diferenciais, de outros concorrentes também. A gente não vai ficar falando o nome de empresas e concorrentes aqui de forma a expor ninguém, né? Não é a ideia do evento. A ideia do evento é trazer um pouco, explorar um pouco essa experiência que o Juliano tem de anos na área, à frente da área comercial de grandes empresas, e atuando ali como mentor de equipes e trazendo insights de como atuar, do que ele tem conhecido no mercado quando você vai escolher uma tecnologia, que tipo de insight você, quando for escolher a tecnologia para sua empresa, você pode explorar. E o Carlos, como eu disse, conhecido de longa data aí da Log Aduaneira, do Comex Blog, que eu acho que é onde você tornou-se mais conhecido inicialmente, né? Comex Blog foi, eu acho que é o blog de comércio exterior mais acessado aí do Brasil. Bate pau aí com o da Conexus, eu acredito, e com outros players de mercado concorrentes também, que tem uma visibilidade bem grande. Mas é isso, espero que vocês aproveitem esse debate e vamos lá. Carlos, quer puxar a primeira pergunta aí? Fica à vontade. Quero sim. Assim, hoje a gente quer orientar empresas nesse processo de escolha de um software. E aí tem um grande problema. Eu vou começar com você, Juliano. Assim, a gente vê uma revolução tecnológica em várias áreas. Todo mundo que está no mercado, supostamente, já tem uma solução. E para as empresas de comércio exterior, isso não é diferente. Como é que você avalia o impacto dessas novas tecnologias no setor de comércio exterior, principalmente para empresas que operam grandes volumes? Carlos, você citou uma informação que é muito importante, que é sobre a grande revolução de tecnologias, né? Isso não é só uma demanda de uma empresa de comércio exterior. Na verdade, assim, todos os setores
estão passando por esse mesmo problema. Vamos imaginar o seguinte: você tem aqui uma gama de soluções orbitando todas as empresas, né? E aí eu estou falando desde blockchain, de inteligência artificial, eu estou falando de cloud computing, eu estou falando do próprio RP, eu estou falando de soluções especialistas como X, como WMS, como distribuição, enfim. Então, você tem esse monte de soluções orbitando, e como eu vou me privilegiar desse pool de soluções para me trazer competitividade? Eu tenho que primeiro utilizar e pensar numa plataforma que me permita comunicar com essas soluções. Essa é a primeira coisa, né? A gente não pode esquecer que no negócio de comércio exterior não é só a operação do comércio exterior, isso tem vários desdobramentos. E na grande maioria das vezes esses desdobramentos eles vão cair na retaguarda. Então, assim, não adianta a gente começar um negócio e ficar muito focado apenas na operação, porque no final o que você precisa é de gestão, não é verdade? Então, se eu estou num ambiente muito competitivo, o que eu preciso? Eu preciso de gestão. É ali que eu vou verificar minha necessidade de capital de giro. Dependendo do setor, é ali que eu vou ver qual é o meu ciclo operacional, o meu ciclo financeiro, quais são as margens por produto, por serviço. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente, quando for escolher uma plataforma, a gente não pode escolher uma plataforma pelo que a gente precisa agora. O Cláudio falou lá atrás uma coisa que é muito importante: isso tem que estar atrelado ao planejamento estratégico da empresa. Ou seja, hoje eu só preciso disso. Mas e amanhã? Amanhã eu quero trazer uma contabilidade, um fiscal para dentro? Amanhã eu vou querer uma plataforma de distribuição, por exemplo? Então eu tenho que pensar sempre numa plataforma que vai me dar visão de futuro. Essa coisa de ficar pensando em fazer gestão apenas com software de core já não funciona mais. Então, assim, é muito importante que você tenha essa plataforma e ela seja robusta o suficiente para te dar uma visão do todo, dos resultados finais, mas principalmente te dar uma visão dos detalhes, para você identificar os gargalos, para você identificar os problemas críticos, para você identificar as oportunidades de melhoria. Então, quando a gente for escolher nesse monte de soluções, a gente tem que pensar numa solução que vai me dar visão de futuro para o negócio. É assim. Uma coisa que eu vejo muito, Juliano, também, muita gente querendo mudar a empresa, sendo que ele não conhece o próprio negócio, ele não conhece ainda o negócio de forma macro, não tem desenho de fluxo de dados, não tem processo definido. Muitas vezes a solução do problema dessa empresa não está nem na tecnologia, está em processos mais bem desenhados, um time treinado, né? Tecnologia pode só acelerar a bagunça, muitas vezes, nem resolver, né? Tem muita empresa que acha que a tecnologia vai salvá-lo, e, na verdade, se ele não tiver processos, não tiver um time treinado, a tecnologia vai ajudar alguma coisa, obviamente, mas não vai salvá-lo de todo o processo. Primeiro, se conhecer, né? Igual você colocou um ponto interessante, de uma cultura antiga de achar que tudo tem que estar num software único e que você não tem que buscar software especialista, isso já caiu por terra há muito tempo. Ah, eu quero ter um software que resolva tudo. A gente mesmo, durante vários anos da vida da Conexus, da história da Conexus, a gente tentou ter um software ultra complexo, até um ponto que a gente entendeu que a gente não consegue atender tudo. Nós nos especializamos em comércio exterior, nos especializamos em automação, em organização, gestão, operação, né? E isso muda o jogo total. Você passa a investir 100% do seu tempo, da sua energia, dos seus projetos de inovação de forma verticalizada. Você precisa de que eu não atenda bem como RP, você tem vários ofertantes aí no mercado, né? Então você acaba deixando, assim como o WMS, né? Mas essa plataforma ela tem que estar preparada para se comunicar com essas outras bases de dados, né? Porque o que acontece? Às vezes as empresas elas escolhem uma solução muito específica
para o negócio e não leva em consideração a tecnologia que está embarcada, a possibilidade de integração. Então, assim, o máximo que você puder com uma plataforma única é sempre bacana, porque você vai diminuir custo fixo, você vai diminuir problemas de integrações, porque um cara vai atualiza lá uma versão e dá problema no outro, não vai cair naquele puxa estica de suporte, não, o problema é lá no outro, o problema... Agora, não é possível ter tudo, e é totalmente correto o que você está falando, não dá para ser especialista em tudo. Então, essa plataforma que foi escolhida, ela tem que ter a capacidade de se comunicar com essas outras soluções que estão orbitando em volta da empresa. Isso é muito importante. Olha, eu tenho um exemplo aqui de... Eu não consigo ter uma ferramenta no marketing digital que eu faça um monte de coisas tudo dentro de uma só. E o que mais me deixou tranquilo foi no momento em que eu consegui ter uma ferramenta que conecta uma com a outra. Aí você tem o Zapier internacional e no Brasil você tem o Pluga, a um preço muito acessível, e todo mês aparece lá uma ferramenta que eu posso conectar com uma outra. Isso me dá a segurança de que, para o financeiro, que eu tenho uma operação no mercado eletrônico, para o financeiro, eu vou usar um software X muito bom, mas ele precisa conectar com minha ferramenta de e-mail marketing. E aí eu não conseguia botar os dois para falar. Com essa ferramenta intermediária, isso me tornou muito fácil. Mas está lindo. São ferramentas que não estão nas maiores empresas, porque não é tão corporativo assim. Quando a gente está falando de comércio exterior, você passa a ter um problema. Por quê? Porque você está lidando com volumes muito grandes, pega as trades que a Conexus atende, quanto que elas faturam em bilhões. Sabe, se você não tiver um negócio robusto, não dá para ser o Pluga, não dá para ser o Zapier para fazer essa conexão. Até porque a API vai ser coisa do outro mundo, ela não pode ser tão simples assim. Mas precisa criar uma cultura de que um software conversa com o outro também no mundo corporativo. E eu posso estar errado, mas eu não vejo isso com tanta facilidade assim. As empresas parecem que ainda não sentaram para conversar e dizer, olha, você é muito boa nisso, eu sou muito boa naquilo, mas os nossos clientes usam o meu e o seu. Não dá para ter um só e não vejo que vai conseguir ter. Como é que a gente conversa? E aí eu vou trazer um exemplo que está aqui dentro de casa. Eu tenho um grande cliente aqui que ele usa uma ferramenta dessa aí de prateleira, mas de muito alcance. Ela está em grandes empresas de distribuição. E o maior perrengue que eles têm é no comércio exterior. Essa empresa já chegou para eles uma vez, chamou, fez um contrato, eles desenvolveram a parte de comércio exterior dessa empresa, botou suporte, botou tudo e funcionou. Funcionou muito bem? Não funcionou muito bem, atendeu. E estava lá com algumas gambiarras, como a gente brinca, e assim, eu falo que é gambiarra, que a nota levava um dia inteiro, Claudenir, para sair. Um dia inteiro. Nossa. A gente tinha que pedir programação, porque eles começavam a fazer a nota de manhã e ela saía 3, 4 horas da tarde. Às vezes, chegando o horário da programação. E eu ainda ficava brincando. Falei, cara, as soluções que eu tenho aqui são de 2 minutos. Eu tenho 2 soluções, 2. 2 minutos eu emito essa nota. Não, mas tem que ser dentro do sistema. Eu falei, beleza, tá bom. Chegaram a um consenso. Está funcionando. Veio o catálogo de produtos que a gente vai falar aqui. E aí eu fiz a pergunta para vocês. E aí? Como é que está esse negócio aí de catálogo de produtos? E simplesmente não está. Hoje, mais cedo, eu falei com ele e eles disseram, cara, a gente vai entregar os dados todos prontos, que a gente vai trabalhar os dados aqui. Você vai me dizer como é que você quer. Você quer uma planilha? Você quer um Excel? Do jeito que você quiser. Eu vou te entregar isso e você vai fazer a carga e vai validar e vai fazer. Aí, carga, validação e apertar o botão, vou ser o gestor dele, está tudo bem. Mas note, eu não vou capturar essa informação lá dentro da base deles. Eu não vou. Então, eles precisavam ter um software especialista em comércio exterior e que esse software conversasse com qualquer outra plataforma, e plataforma corporativa. Esse software deles é grande. Não é software, inclusive, para pequena e média empresa, para empresa grande. Eu acho que esse é o grande dilema que a gente vai enfrentar com a implantação do Portal Único. Por quê?
Sei lá quantas empresas dessas o Brasil tem, mas eu tenho certeza que 100% dessas empresas operam com comércio exterior. Não tem como elas não operarem com a importação, sendo grande e sendo gigante. Como é que elas vão conversar? Vão entregar isso para o despachante, não vai ter controle nenhum? E a informação que eles vão trazer para a nota? Porque pense, o governo já disse que não vai ter XML de DI. Então, como é que eles vão emitir nota no sistema deles? Esse é o grande dilema que vão enfrentar daqui para frente, quem não tiver uma solução especialista. Bacana, é o que a gente comentou anteriormente, né? A plataforma que você utiliza, se ela não consegue fazer toda a operação e a gestão, ela precisa ser capaz de se comunicar. Quando nós fizemos a reconcepção do produto, ele foi justamente preparado para se comunicar com qualquer outro ERP. Tá? Inclusive, nós temos equipes especialistas para fazer isso, porque é uma demanda latente. Então, nós temos hoje Conexus trabalhando tanto como uma plataforma única, né, RP e especialidade em Comex, como também trabalhando só com uma especialidade, se integrando com os RPs de mercado. Vou te falar que mais de 90% desses RPs de mercado nós já temos essa integração. Isso é importante. O que mais que a gente tem para bater um papo aqui? Acho que tá mudo aí, Carlos. A gente falou aqui em antecipação tecnológica, mas a sua opinião, Juliano, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam para se manter competitiva nesse mercado de comércio exterior? Em relação à tecnologia, né, que é a pauta aqui, eu vou ser muito sincero, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vou falar da minha percepção. Eu acho que um dos principais problemas em relação à adaptação em tecnologia, né, em gestão baseada em tecnologia, ainda é cultural, sabe? Eu acho que o comércio exterior ele está começando a usufruir mais dos benefícios da gestão. E eu acho que o problema ainda é cultural. Assim, a gente ainda, eu falo a gente, né, o nós do setor, enfim, as empresas do setor, elas ainda têm uma dificuldade muito grande para investir em gestão. Vou te dar um exemplo. Esse é um exemplo claro, a gente pega sempre aqui. Vamos tentar pegar uma empresa e micronizar assim, as necessidades de uma empresa em 3 pilares, tá, essenciais. Vamos colocar os 3 pilares mais importantes para se fazer um investimento numa empresa hoje. Primeiro, pessoas. Né? Não existe empresas diferentes, sem pessoas diferentes. No final, quem faz contato com o seu cliente, com o seu fornecedor são as pessoas, então, pessoas. Segundo, infraestrutura, né? Não existe um crescimento sustentável sem investimento em infraestrutura. E aí vamos pensar em infraestrutura como o que viabiliza. Eu estou falando desde o escritório, eu estou falando desde o parque, eu estou falando desde máquinas e equipamentos, a sua sala que você atende seus clientes e seus fornecedores. Então, assim, tudo que viabiliza estruturalmente o negócio. E o terceiro investimento mais importante, que seria gestão. Tecnologia. Quem faz todo o trabalho de planejamento, de orçamento, quem faz o trabalho de gestão para chegar com aqueles números que eu comentei lá atrás, aqueles indicadores, quem faz contato com o fisco, quem faz isso? É a tecnologia. Agora vamos pensar o seguinte, se a gente consegue dividir os 3 principais investimentos que uma empresa pode fazer em 3 pilares, nesses 3 macro pilares, vamos pensar o seguinte, quantas empresas investem hoje na folha de pagamento? Pessoas. Eu tenho empresas de serviço, por exemplo, que chega a 60% do faturamento da folha. Né? Vamos pensar na infraestrutura. Se você levar em consideração todos os investimentos, aluguéis que você precisa fazer, compras, isso sempre vai, geralmente, vai em torno aí de 15%. E sabe qual é o problema? Quando a gente chega para fazer o terceiro investimento mais importante que uma empresa pode fazer, às vezes representa 1%. Mas o empresário acha caro.
Então, você está disposto a pagar 60% pessoas, mais de 15% a 20% de infraestrutura. E quando você chega na parte estratégica da empresa, 1% é caro. É por isso que eu acho que isso ainda é muito cultural. Isso está mudando, tá? Isso está mudando a passos lentos, mas está mudando. E aí o que acontece? Quanto mais você demora em entender isso e em fazer esse investimento, porque na verdade você não está fazendo investimento com CPF, né? Se eu colocar aqui o valor com CPF, tudo para mim é caro. Quem está fazendo esse investimento é a corporação. Então, a análise de impacto sobre investimento é sobre a corporação. Qual que é o meu impacto desse investimento na corporação? Isso representa quantos por cento? Então, essas são informações que a gente acaba utilizando para entender melhor o cenário antes de fazer o investimento. E quanto mais você demorar para fazer, e aí assim as suas obrigações acessórias elas vão te apertando, vai chegar um momento que você tem que fazer isso num prazo muito curto, aí você chega num problema de orçamento. Porque você tem que fazer isso de uma vez e o orçamento te atrapalha. Pode falar? Alguém ia falar, Cláudio? Eu ia comentar uma coisa que eu presenciei no segmento de comércio exterior. Essa quebra de paradigma está acontecendo, que você colocou, né? Uhum. O que muda? No mercado, você tem duas opções de inovar. Ou você está à frente do seu tempo, muitas vezes você é tido como doido, né? Que é o que acontece geralmente, cada pessoa que está investindo na contramão do mercado, da grande massa, essa pessoa é o louco, está jogando dinheiro fora, e dá certo, né? Ou ele acaba fazendo um investimento e mostrando via marketing, publicidade, que aquilo é o futuro, e aí os outros se veem desesperados, atrasados. E você tem uma outra forma que é o seu concorrente já se mexeu. Dada essa linha da inovação, que é o caminho tradicional, todo mundo começa a seguir esse cara. E você está no final da fila. E tem uma outra coisa que eu presenciei também muito forte, que é o cliente dos nossos clientes começar a querer saber o que eles estão fazendo de inovação. Então, hoje você falar numa trade no despachante que não tem aplicativo, que não tem um software de follow-up integrado no software operacional dele, que não tenha custo competitivo, automaticamente ele tem que estar usando algum robô, porque ele não consegue fazer tudo manualmente e ser competitivo. Então a coisa começa a ser puxada, quando vira-se a curva da tendência de mercado, você decide se você quer ser excluído do mercado ou se você vai jogar o jogo. Quando a tecnologia transpõe essa fase do cara que está na inovação, passar do maluco e ser o cara que puxou essa jornada de inovação, o jogo é outro. Né? Você tem que decidir se você vai continuar nele ou se você vai trocar de área. O Carlos, que atua bastante no despacho, pode falar até melhor que a gente. Mas eu vejo, nós vimos muito cliente que chega até a gente olhando para o concorrente. Eu sei que o concorrente já é cliente de vocês, as trades principalmente, eu sei que fulano, ciclano, beltrano já é cliente de vocês, eu sei que eles têm isso, eu quero ser competitivo. Né? Muitas vezes você tem aí tudo bem, então todo mundo que compra o mesmo software é competitivo. Não, tem tudo isso que você falou também, Juliano, muito bem colocado. Se a empresa não tiver processos, não tiver organizado, o software não vai resolver sozinho. Agora, se é uma empresa que tem uma visão de inovação, com a cabeça de futuro, olhando para a tecnologia de uma forma diferenciada, você vai muito longe. Mas também tem muita empresa que está muito atrasada dentro do comércio exterior, muito atrasada. Esse cara, ele primeiro, aí não é só o software, tem que mudar a cultura de todo o time para ter algo mais moderno. Não estou falando de software, porque tecnologia acaba vindo software, mas muitas vezes não só software, tá? Ele tem uma jornada muito maior, porque ele tem que mudar toda a forma do time pensar. Ele vai ter resistência, vai ter pessoas que vão remar contra, que vão atrapalhar o processo, vai ter pessoas que não vão querer estar mais ali nesse novo modelo que vai acontecer. Então, é uma jornada muito maior para quem está atrasado, né? Esse que é um ponto que no comércio exterior ainda tem muita gente esperando para ver o que vai acontecer para depois se mexer. E aí o tempo para fazer uma jornada de transformação tecnológica
às pressas fica mal feito, aí você tem reinvestimento, você tem perda de energia, perda de dinheiro, não só em comércio exterior, em todas as outras, mas no comércio exterior tudo é multas altíssimas, é um segmento altamente regulado, né? Então, Carlos mesmo fala, o empresário já é tido como errado só por ele ter aberto o CNPJ, é quase que inerente do negócio, né? Então, trabalha todo mundo apreensivo, tanto os prestadores, os empresários, né, Carlos? E apreensivo com 5 anos, porque trading é o que tem o maior importador no geral, é o que tem o maior passivo da história. Minha carga está liberada, foi embora, vendido, recebi. Tem 5 anos ainda para se conversar por algum erro que eles vierem a encontrar. Mas você falando aí dessas possibilidades de mercados, eu quero trazer um assunto para cá, que é um software de GTM, Juliano. E por que ele se tornou tão essencial para as empresas que operam no comércio exterior? Fala para a gente o que é a GTM e por que ele é isso tão necessário, principalmente para corporações que mexem com grandes volumes. GTM, Global Trade Management, né? Esse, inclusive, é como nós colocamos aqui o produto Conexus no universo NTT. Bom, por que é tão importante, Carlos? Porque eu vou ficar falando de gestão toda hora, tá? Gestão é uma palavra essencial. Mas vamos pensar o seguinte: essas empresas que trabalham com altos volumes, eles precisam de visibilidade, por exemplo, em toda a logística, visibilidade com tracking, contabilização, cara, quantidade de empresas que fazem contabilização de forma incorreta hoje ainda é muito grande, não só nas definições contábeis, mas também na operação. Inclusive, queria aproveitar para falar um pouquinho sobre isso. O que está acontecendo hoje, a gente tem falado muito com as empresas, o cara, ele não quer trazer a contabilidade para dentro. Ok, não é obrigado realmente, ele quer continuar com o terceiro é muito bom, legal. Então. Só que hoje tem uma forma da gente trabalhar que é o modelo híbrido da contabilidade, né? Ou seja, ele utiliza a nossa plataforma de contabilidade, de fiscal, vai disponibilizar isso para o contador dele. Então, depois de todas as definições, todos os movimentos contábeis e fiscais, eles são automatizados. Você ganha tempo, você ganha segurança, você ganha independência, você começa a fazer um custo por apuração, um custo contábil. Então, assim, existem alguns movimentos que não são tão complexos assim que podem ser feitos e que ajudam. Fora isso, a gente tem gestão dos prazos, tem a do INPE, né? Gente, a gente está falando de prazos e multas nesse game. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Eu estou vendo muitas empresas vendendo e muitas empresas consumindo, falando apenas de catálogo. Olha, o catálogo ele é muito importante, mas não adianta só o catálogo. Existe ainda toda uma operação por trás, porque o cara vai desenvolver o catálogo ali, tá tudo beleza, aí ele vai lá no portal e vai fazer esse trabalho que é manual, faz muito sentido. Né? Fora isso, você tem a questão das automatizações que o Cláudio falou, e isso é muito importante, isso diminui tempo. Eu vou aproveitando esse gatilho. Nós pedimos para fazer aqui um levantamento para a gente entender quanto tempo leva uma empresa que tem os seus processos manuais para concluir uma operação. E aí levando em consideração todas as etapas, tá? Estou falando negociação, pré-embarque, trânsito internacional, pré-chegada, liberação, faturamento, entrega, fechamento, enfim. Nós chegamos a um número de 46 horas. Por embarque. Com uma plataforma robusta, automatizada, que a gente está falando, a gente reduz isso em 11. De 46 para 11 horas. Então a gente está falando de muito tempo, muito dinheiro na mesa. A gente está falando de muitas pessoas fazendo retrabalho e isso é um custo muito grande. Então, assim, o que eu entendo em relação à plataforma é que, sendo grande, sendo médio, eu vou falar até para as pequenas começarem a pensar nisso. Você precisa de uma plataforma que seja realmente robusta,
e que te entregue a operação e a gestão. Esse é o melhor modelo. É assim que a gente vai conseguir diminuir custos, ter mais confiabilidade nas informações, conseguir maior rapidez nos processos. É assim que a gente começa a ganhar mais competitividade. E tudo quem faz isso, tudo que você falou, é o GTM, que é o Software Global Trade Manager, né? Um nome mais bonito para o software de gestão de operações de comércio exterior. Globalmente, o mundo chama esse tipo de software de GTM, nós adaptamos a nomenclatura, né, Juliano? Principalmente com a vinda da NTT, é um nome muito comum dentro desse mercado do ecossistema SAP e de grandes corporações. E além de você ter tudo isso que o Juliano falou no único software, acaba por você ganhando um poder de visibilidade, de compliance, que todas as empresas de grande porte e empresas sérias buscam, né? Perfeito. Compliance é um nomezinho que ficou um tanto quanto banalizado, né? Tudo a gente usa o nome às vezes sem nem saber o que está falando, muita gente usa. Mas a compliance que eu falo assim, não é só o compliance legal, que é o que o termo compliance referencia, você tá seguindo a norma, porque dá a impressão que a pessoa que não usa um software não segue a norma, não é isso. Muitas vezes você tem vários funcionários, você tem turnover de equipe, como que você garante que todos fazem igual? Como você garante que todos seguem um padrão? Como que você acompanha a execução? Ou seja, não é um software só de gestão, como o nome induz a gente a pensar, é um software também que cuida da operação para que através da operação bem feita e controlada, você também tenha gestão. Só concluir ali a lógica do Juliano, que ficou muito bem detalhado. Inclusive, eu queria, só resgatando um pouquinho do que a gente estava falando lá na pergunta anterior, em relação a termos de adaptação à tecnologia, né, se manterem competitivas, você pode se tornar competitivo, mas você precisa se manter competitivo. Então, é importante para essas empresas elas criarem um entendimento sobre a manutenção do legado, seja de informação, de operações dessas empresas. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, nós estamos num momento de turnover muito alto. Não é? E aí, cara, você vê uma empresa que estava, de repente, utilizando a plataforma numa plenitude, e de repente a empresa vai caindo, daqui a pouco o gestor entra em contato e fala, pô, Juliano, estou usando a plataforma do jeito que eu gostaria. Aí você vai saber, os caras que fizeram o treinamento, os caras que estavam trabalhando não estão mais, não entraram em contato conosco também. Então, assim, o entendimento de se manter competitivo, ele precisa estar junto. E aí você tem algumas formas de fazer isso, inclusive nós, que somos software house, que somos, nem sei se existe mais software house essa palavra, acho que eu denunciei minha idade agora, mas enfim, nós como fornecedores, a gente precisa entregar uma estrutura sólida para essa recapacitação, mas as empresas precisam se preocupar com isso. E não só a recapacitação das pessoas, uma reavaliação de processos. Isso precisa ser um exercício contínuo. Nem que a empresa faça isso uma vez por ano, mas isso é muito importante. Então, mais uma vez, não adianta alcançar a plena competitividade se você não conseguir mantê-la. E a gente está passando um grande problema com manutenção de pessoas hoje, isso é geral, é no mundo, né? Deixa eu trazer um tema para cá. Primeiro que eu chamava o software de CRM, então eu já preciso atualizar minha conversa aqui do software para GTM. Essa semana, enquanto a gente faz esse bate-papo aqui, essa semana, duas coisas aconteceram de 3 ou 4 dias para cá. Primeiro, o governo publicou uma resolução e aumentou a alíquota no dobro. E assim, 2 dias depois, hoje, já está valendo. E gente com carga no mar. Mas essa é uma decisão do executivo e não há o que questionar. Pode-se brigar e não há o que fazer, pode-se reclamar, mas tem que acatar. A gente aqui descobriu isso, porque foi exatamente há 2 dias e teve um feriado no meio. A gente aqui descobriu isso quando a gente exportou a DI, que estava pronta no Connexus, para o Syscomex, e ele retornou com a alíquota dizendo que estava errado. Ou seja,
a gente já transferiu isso para o sistema, do sistema ser esse step de nos trazer um problema que a gente não conseguiu pegar. E, cara, não conseguiu pegar porque você teria que estar atento numa resolução, é obrigação, a DI não ia ser registrada agora. Então, você tem algumas camadas de segurança para eu não errar. Mas eu descobrindo 2 dias depois, exatamente depois do feriado, eu peguei o telefone, me informaram aqui, eu consultei as bases, realmente é isso mesmo, de 12.6 para 25, e liguei para o cara e falei, ó, eu vou te dar a pior notícia que você vai receber e vai estragar seu feriado, seu final de semana, vai estragar tudo, mas eu tenho que dar notícia. Terça? Hã? Você falou para ele na terça? Não, falei hoje de manhã, depois do feriado. Vai estragar todos os seus dias daqui para frente, mas eu tenho que te dizer, subiu a alíquota para ele. Fala isso não me sacaneia. Eu falei, eu não tenho motivo para te sacanear, estou te falando a verdade. É assim. Ah, mas de onde você tirou? Aí eu já, a partir do Conexus, já baixei a resolução, falei, tá aqui, e agora você tem que ver se esse é um bom negócio para você continuar. Então, a ferramenta me trouxe um modelo de confirmação e segurança de dados que eu teria por outros caminhos, mas com essa eu fui extremamente produtivo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, começou há 4 dias, exatamente há 3 dias também, a valer uma regra do Inmetro, onde ele incluiu inúmeros atributos, e aí a gente já está falando de atributo para LI, de atributo também para do INPE, atributos passando a obrigar produtos com tratamento administrativo de licença de importação. Que para ter a licença de importação no Inmetro obriga a ter registro, certificado de conformidade. E, cara, o Inmetro não deu prazo. Está valendo. Significa dizer que quem está com carga chegando está com problema. E isso gera um outro detalhe. Não é o nosso caso aqui, mas quem estivesse com produto já cadastrado lá no portal, com atributo cadastrado, catálogo do INPE, tudo isso foi inativado. Cara, Nossa. dá para entrar lá, dá para baixar, fica um pontinho lá, mas aquele pontinho, você que está vendo esse conteúdo aqui, aquele pontinho que aparece no portal único, ele é o mesmo para LPCO deferida, para LPCO indeferida, LPCO em exigência, LPCO registrada. Se você faz exportação DUI desembaraçada, registrada com canal, se você tem CCT, né, se você importa aéreo, todos os AWBs, inclusão, exclusão, alteração, bloqueio, cara, eu abro aqui todo dia, tem no mínimo uns 40 sinaizinhos vermelhos. Como é que eu vou conseguir fazer isso de forma produtiva para os itens que caíram? Então, bicho, nem dá para falar em portal. Tem que falar em quê? Em uma ferramenta que lê isso e que me traga também de uma forma muito bem estruturada, porque não é só trazer, não é só me mandar um e-mail, você tem que ter um painel, um dashboard, alguma coisa, dizer, ó, isso aqui mudou, tá? O software que não é especialista, e agora a gente está chamando o GTM de software especialista, o cara não vai fazer isso. Ele não sabe onde fazer, ele não sabe nem onde ler na API lá do governo essa informação. E aí faz como? Pois é. Esse aí é loucura. É por isso que eu falei lá atrás, não é só catálogo, né? Não é só catálogo. Assim, a ideia de que eu preciso ter uma gestão completa que num ambiente 360 que impacta. Hoje a gente está falando de catálogo, e eu acho que a gente vai falar muito de catálogo por muito tempo, porque esse negócio está novo, isso vai impactar a empresa inteira. Você que está aí achando que o financeiro não vai ser impactado, vai ser impactado, porque as coisas tá mudando no alicerce, está mudando no alicerce, toda a estrutura vai ser funcionada. Se você não tem uma reunião semanal para tratar de problemas que você nem sabe de onde surgiu, eu acho que você tem que fazer isso, tem que participar, tem que passar a ser dessas reuniões de guerra, sabe, esses war rooms, para discutir como é que isso está acontecendo. Quantos itens a gente tem? Quantos itens estão faltando? Está chegando importação e... Enfim, a gente ainda não sabe como fazer por completo. A gente está aprendendo, a gente está no meio desse furacão. Mas o que a gente sabe é, se eu não tiver uma tecnologia, e aí o Cláudio falou muito bem, não é só software, mas uma tecnologia que me apoie isso, me apoie muito bem,
eu estou ferrado. E quando você fala, Juliano, que a contabilidade precisa ter uma preocupação, Claudenir sabe disso porque ele acompanhou muito bem. A gente tem um volume de registro de DI aqui insano, insano. E o nosso game só mudou quando a gente escolheu a contabilidade que fosse feita dentro do Conexus. Assim, ó, dentro do Conexus. Hoje até uma conversa muito engraçada que temos aqui, que às vezes muda uma pessoa lá na contabilidade e a gente recebe um e-mail. Gentileza informar como é que vocês vão enviar a documentação. A gente devolve um e-mail e fala, tá tudo no Conexus, vocês têm senha aí, certo? É uma coisa recorrente aqui que muda a gente. Transacionar então, arquivo. Arquivo de entrada, de saída. O game change aqui para a gente, para esse volume gigantesco, e a gente tem um contingente de pessoas enxuto, só aconteceu quando assim, ó, a contabilidade tem que ser feita dentro do Conexus. E está tudo lá, e balancete eu quero dia 10 ou dia 12 de cada mês, e não tem nem conversa. Cara, para o contador, ele abrir a mente, ele vai ver que é importante para eles também. Vai diminuir a carga dele. Já está tudo ali. Ele vai ser um auditor contábil. Então, assim, o cliente vai ter acesso online das informações. Então, todo mundo ganha. Mas é uma mudança de paradigma, né? As empresas têm que entender que existe essa possibilidade. E os contadores também precisam entender que é importante fornecer isso para o cliente. Dar essa possibilidade. Pois é. Eu tenho mais uma dúvida aqui que eu não posso deixar de aproveitar o jogo, a conversa, né? Você está falando, Juliano, que escolher o software de GTM pode ser um desafio, né? Na sua experiência, quais são os principais obstáculos, objeções que as empresas enfrentam ao tomar essa decisão? Cara, falando de obstáculos, eu acho assim, tem um pouco a ver com cultura, que a gente já falou lá atrás, mas uma coisa que é um grande obstáculo para as empresas, e aí observem que eu não estou muito focado em comércio exterior, eu estou falando de tecnologia, estou falando de plataforma de gestão no geral, porque eu acho que é importante, né? Todo mundo que puder visualizar esse conteúdo, independente do setor, isso acaba ajudando. Eu acho que assim, um dos principais obstáculos nesse caso tem a ver um pouquinho com a falta de experiência. Afinal, a gente não compra software de gestão todo dia, graças a Deus, né, pessoal? Mas a falta de experiência, isso é um grande obstáculo, porque se compra muito discurso, sabe? Então, assim, quando a gente vai escolher uma plataforma de gestão, seja especialista como GTM, ou seja um RP, enfim, a gente precisa entender que tão importante quanto a plataforma é a estrutura que está por trás dessa plataforma. Porque isso quer dizer capacidade de inovação, de investimento. Cláudio, você fez você redesenhou toda a plataforma há pouco tempo. E hoje você sabe, sente o quanto isso foi importante para os clientes, né? Você mudou a linguagem da plataforma. Então isso trouxe hoje uma leveza muito maior, um ambiente cloud, uma solução muito mais leve, muito mais intuitiva. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: existem fora processo, porque obviamente que o cara vai querer ver os processos acontecendo, mas existem algumas armadilhazinhas ali que é importante. Por exemplo, a minha escolha, ela está alinhada com a visão de futuro da empresa? Se lá na frente, eu que sou importador, eu quero começar a distribuir, eu vou ter a possibilidade de trabalhar com a distribuição? Qual é a tecnologia dessa empresa? É uma tecnologia que me permite se comunicar com todas aquelas tecnologias que a gente comentou lá atrás para me trazer competitividade? Estou com uma dificuldade com essa palavra. Automação, ela me dá o poder de automação, ela me dá o poder de integração com essas outras bases, poder de gestão com dashes, com relatórios bem construídos, com a infraestrutura que está por trás, ela me dá a possibilidade de trabalhar, por exemplo, num data center. Gente, hoje, a não ser as grandes corporações que investiram muito numa infra própria,
Não faz o menor sentido continuar com a infra própria. Hoje você pode terceirizar isso com um valor muito justo, com toda a política de backup, com garantia de desempenho, segurança. Você pode investir, Cláudio e Carlos, você pode investir, Carlos, 3 milhões na sua infra própria, que você nunca vai ter a segurança de um data center, porque os caras só vivem disso. Então, assim, existem muitas armadilhas. Ou uma outra coisa que é importante, quando você for avaliar uma plataforma e tiver no processo comercial, procure saber sobre o projeto. Esse projeto é um projeto aberto ou é um projeto fechado? Ou seja, esse cara vai me entregar todo esse escopo técnico aqui com isso que eu estou pagando, ou depois vai ter uma surpresinha lá na frente? Não, mas para colocar isso você tem que me pagar mais, enfim. Existem algumas informações que são muito importantes de serem levadas em consideração. Riscos. Por exemplo, startups. Nada contra startup, pelo contrário, a gente está evoluindo muito com startups. Mas a gente precisa entender essas startups, a gente precisa conhecer o histórico dessas startups. Né? Num processo de escolha, Carlos, se tem uma coisa, porque eu já escolhi software e eu sei das dificuldades de se escolher um software. Chega o executivo lá e todos eles vão mostrar uma grande maravilha, aquele treino vai dar pau, vai ficar tudo lindo e maravilhoso. E aí depois você tem vários valores diferentes na mesa e você não sabe o que é caro, o que é justo, o que não é. Então, você tem algumas formas de mitigar isso. Por exemplo, o benchmark é muito importante. Nessa época que eu estava escolhendo uma plataforma, era para uma grande construtora no Rio de Janeiro, e eu recebi, assim, fiz vários processos com várias empresas, e assim, era um mais lindo que o outro. Agora, saber o que daquilo ali roda realmente, e depois saber o que é justo pagar, que esse é um grande dilema também. O que acontece? Quando o cara vai trocar uma plataforma de gestão, o empresário, lá, o dono, a cúpula diretiva, nem sempre tem tempo para participar desse processo. Então, delega isso ou para um diretor minoritário, ou para um filho, ou para um cunhado que trabalha lá, ou para um gestor que ele confia muito. E o cara fica numa responsabilidade enorme, porque isso vai trazer um alto impacto no dia a dia da empresa. Ele vai ser responsável por mudar a empresa para melhor e usufruir de tudo que a gente falou até agora, ou ele vai ser responsável por uma grande bronca. Então, essas pessoas, elas precisam buscar informações para alicerçar. Primeiro, o benchmark. Vai lá, cara. Vai lá na empresa. Pede, primeiro, conhecer a estrutura da empresa que você está contratando. Isso é importante. Você não pode confiar, por exemplo, uma operação grande ali numa empresa com 3 CPFs. Conheça a estrutura da empresa que está por trás. Segundo, peça referências robustas. Cara, se der, melhor ainda, vai lá dentro dessa empresa e vê a operação rodando. Isso é a melhor coisa que tem, porque quando você vê a coisa rodando, você fala, bom, cara, se roda aqui, vai ter que rodar lá também. Faz uma pergunta se aquele processo todo foi customizado, e se o cara falar, não, isso daqui é no padrão, então não tem por que dar errado. Opa, você já tem uma segurança ali, você sabe que a plataforma ela vai te entregar. E aí depois você começa a fazer análise sobre investimento, né? Que a gente já conversou um pouquinho. Qual que é o impacto desse investimento? Uma outra coisa que é importante, tem um monte de instituições aí que trazem estudos maravilhosos sobre investimento. Por exemplo, quantas empresas estão investindo em tecnologia no Brasil? Olha só uma informação importante para saber se o que está na minha mesa ali é um valor justo ou não. Quanto que as empresas de serviço estão investindo em tecnologia no Brasil? Quantas empresas que produzem, varejo, enfim, essas informações estão aí. Se você entrar lá no site da FGV, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, tem um anuário de tecnologia lá que vai te trazer essas informações. Poxa, isso é uma forma de comparar e de entender o custo, né? Então, assim, eu iria para a plataforma, obviamente, ver as operações,
ver quais as visões de futuro que ela me traz, mas eu também iria para esse entendimento mais periférico que eu comentei, tá? A infraestrutura, capacidade de automação, integração, benchmark importante, e se alicerçar de informações que permitam tomar a melhor decisão em relação ao investimento. Eu vi uma fala sua sobre as startups, que eu já fui muito crítico quanto a isso, que eu sempre falo assim, cara, você vai contratar uma startup para resolver um problema. Agora você vai contratar uma startup para cuidar do core da sua empresa. Lembrando do índice de que mais de 90% não segue, está dizendo que você tem 10% de chance de sucesso. Seria isso. Pois você resolveu um problema, só que a empresa que está te fornecendo tecnologia, 90% delas não duram mais do que 5 anos, 3 anos, sei lá como está a estatística atualizada hoje. Então, é uma coisa que eu chamo muita atenção. E principalmente troca de software, né? Quando você participa de um processo de contratação é uma coisa. Agora, quando você está participando de uma cotação para troca de uma solução que o cliente já tem, nós, como os competidores, temos que ter essa responsabilidade de entender o que esse cliente já é bem atendido. Porque senão eu vou resolver a dor dele, que é 20%, e os outros 80%, que talvez ele está bem atendido, eu posso não resolver. Né? Assim como o mercado imagina, a gente recusa cliente, a gente não cabe para todo mundo, a gente não funciona para todo mundo e vice-versa, né? A vida é assim, infelizmente ou felizmente, né? Até por isso que existe competitividade, a gente é bom em algumas coisas, não tão bom em outras, né? E vice-versa com a concorrência. Então, é um processo que o cliente tem que saber muito bem o que está comparando, colocar balanças para fazer isso, e tem ferramenta para fazer isso, que eu acho que o Juliano deve comentar mais em breve aí. Pois é, startup pode sair dali um negócio fantástico, pode sair dali uma dor de cabeça para algum tempo, porque ela não vai entregar o que prometeu, e aí você colocou toda essa sua estrutura a partir de um software que era uma promessa, uma boa promessa, uma promessa verdadeira, mas que tem muita coisa no meio do caminho para ela se tornar de verdade, e mais ainda, para ela ser perene, e aí vai envolver manutenção, atualização, suporte, que essas são as dores de quem compra um software. Não é aquela atualização que tem ali. A gente está vivendo isso agora. Quantas startups estão oferecendo soluções para o catálogo de produtos? Inúmeros. E uma delas, eu publiquei há 4 dias no LinkedIn um título bem que eu já esperava, paulada, assim: esqueça a inteligência artificial se a sua descrição não estiver clara e detalhada. Esqueça. E aí não é culpa da inteligência artificial generativa, é culpa sua, do que está alimentando já. Né? Ninguém vai adivinhar, cara. E aí os testes que a gente já fez aqui em aula, com informação real, é alucinado. E a brincadeira que eu falo é o seguinte: ó, ela alucina. E a brincadeira que eu faço é assim: e aí, despachante, você acha que a inteligência artificial vai tomar a sua profissão? Não vai. Você não pode jogar ela fora, você não pode confiar. Ela, é ferramenta. 100%. Cara, isso é um risco tão grande, porque querer que ela adivinhe, ela não vai adivinhar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar referências. Ela vai começar a criar dados que ela já utilizou, enfim. E aí, cara, é aquele negócio. Essa é antiga também, né? Às vezes é melhor não ter informação do que ter informação errada. Vai te causar mais problemas. Pois é. E aí o Eduardo, colega Cláudio, tem uma empresa de software também, ele comentou no software, falou assim: rapaz, o que você vai fazer então, Carlos, quando a IA começar a te dar informações alucinadas, nada a ver, que não está na descrição, que não está em lugar nenhum, e que ela trouxe? Você vai fazer o quê? Porque a promessa é 93%, como já saiu há pouco tempo, né? 77%, 80%, 90%, 93% de acuracidade. Eu falo, e aí eu perguntei, né? E o que eu faço com os outros 7%? Faço o quê? O que eu faço com os outros 7%? Né? Eu não sei onde você conseguiu esse índice. O que eu tenho é que é mais de 80% de falha, tá? As empresas publicando isso nas suas redes sociais, sobretudo no LinkedIn, cara. Tá público. Nós conseguimos 97%. Eu falei, Mas, enfim, não é o nosso papo. Se tá certo ou errado, não é o meu propósito aqui. A ideia é
pensa que você tem que ter por trás de todo esse background de ferramentas gente que conheça muito bem. Se não tiver, esqueça, não vai ter chat GPT que te ajude a entender, descrever, classificar algo que a fiscalização concorde. Pode acontecer? Pode acontecer no futuro, mas eu te falo que se acontecer, quem vai entregar isso no mercado são as empresas que já têm experiência há muito tempo. Porque é óbvio que nós e várias outras empresas estão estudando sobre isso. O que a gente não pode ser leviano e falar que uma coisa vai funcionar, sendo que você sabe que existem riscos. Isso a gente não pode fazer. Só para vocês terem uma ideia, nós somos a primeira empresa de tecnologia de comércio exterior a falar sobre o uso de IA para montar o catálogo de produtos. Se vocês buscarem uma live que eu fiz com o Carlos, gravado no estúdio em Vila Velha, a gente falou disso. O Kézio falou disso. Só que a gente não lançou. Por quê? Porque as pessoas vão confiar, não vão conferir, vão falar que está 90% certo porque não conferiram. Uma massa de dados gigantesca, não tem como conferir tudo. Conferir e fazer, o trabalho é quase igual. Né? Então, assim, você, dependendo do nível de atributos e criticidade de cada NCM, antes não tinha no texto da DI. Vai inventar o dado como? Se não tinha no texto, a IA consegue... Tem bola de cristal? Não tem no texto da DI, não tem no texto da LI. Era mal escrito, não tinha como ser fiscalizado, passava mal feito, né? Do modo que interpretativo ali era o correto. Não, comparando com o que a do INPE exige hoje o catálogo, não caberia. Enfim, perigoso. Olha, tem empresa, para a gente encerrar esse tópico, tem empresa dizendo que a sua ferramenta vai na internet, nos mais variados itens, e vão buscar a informação que complemente. Legal. Nossa Só que eu tenho para dizer para você, analista, gerente de importação, despachante, a última palavra tem que ser a sua. Se não for, a outra etapa já cabe uma multa. E aí vai decidir quem é o responsável por essa multa, que pode ser gigantesca. Cuidado com o preenchimento automático. Isso a gente vai usar aqui, não tenha dúvida que a gente vai usar, mas produto a produto, item a item, vai ter o dedo de um humano dizendo está certo ou está errado e com o CPF dele para marcar quem é que aprovou. Só assim eu posso dar segurança para quem eu estou trabalhando. Juliano, quero puxar uma conversa aqui contigo, cara. Então, já de tudo que a gente está falando aqui, daqui a pouco o pessoal que está no backstage aí começa a nos puxar a orelha com o tempo, mas a conversa está muito boa. Quais são as características, então, mais importantes que as empresas devem considerar para buscar esse software de comércio exterior? Complexo, hein? Características mais importantes. Não, a gente já falou de muitas delas, né? Mas então resume aí para a gente dar o ponto, vai. Porque quem está nos vendo e ouvindo quer saber. Bom, fora que eu já falei, me ajuda, Cláudio, vamos lá. Olha, escalabilidade, né? Uma ferramenta moderna, né? Escalabilidade, conformidade regulatória, segurança de dados, capacidade de automação e de inovação, uma plataforma que olha gestão e operação integrada, que você tenha a possibilidade de tracking de carga, que você tenha como automatização, a gente remete a robôs, né? Controles avançados também de câmbio, FINIMP, tem que olhar toda a cobertura. Mas o que eu acho que é importante, tá, Juliano? Para fazer isso, a sua empresa tem que levantar uma lista de requisitos, é o famoso RFQ. Geralmente, como que as empresas fazem para responder essa pergunta que o Carlos está fazendo? Ela junta todas as áreas, monta um RFQ, faz uma abordagem superficial nos softwares de mercado, olha o que eles oferecem, fazem a pergunta, fazem a análise com os players internos do que tem de dificuldade e monta uma RFQ, né? Monta a lista de requisitos que eles vão cotar com os fornecedores. E aí você tem ali as dores, você dá uma sondada no mercado com o que cada um oferece, porque é um negócio muito doido, né? Eu quero um software que tenha robô. Aí você vai lá e descobre que o outro concorrente tem uma solução diferente, você não perguntou para os outros. Você quer botar isso na lista para saber se eles têm. Então, fica um
um processo um pouco complexo. Geralmente se contrata uma consultoria, né? Tem algumas empresas maiores que contratam uma consultoria especializada para montar CRFQ. O Juliano já deve ter respondido para mais de milhares de RFQs na vida dele. Aqui na Conexus também não é diferente, né, Juliano? Acho que você pode até falar mais do que eu sobre o tema. Eu acho que, assim, mais do que RFQs, eu acho que o que a gente precisa fazer como fornecedor é garantir uma estrutura bem sólida para fazer um diagnóstico das empresas, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Quando você me fala quais as características mais importantes, é tudo aquilo que a gente já falou antes. Plataformas multiempresas, na verdade, a gente tem aí para dar essa escalabilidade, lembrar que tem vários colaboradores internos espalhados pelo Brasil todo, isso dentro de um mesmo grupo, eu acho que isso é muito importante também. Uma plataforma que pode ser trabalhada com importações próprias, por conta e ordem, eu acho que é importante, por encomenda, despacho interno ou não, ou seja, isso focando em comércio exterior. Eu acho que é muito importante ser dito. Agora, o que o Cláudio está falando é um processo que nós estamos, enfim, fazendo um projeto que vai ficar muito bacana para que a gente consiga garantir não só os diferenciais de uma forma geral, mas os diferenciais pontuais de acordo com a especificidade de cada empresa. Uhum. Eu acho que isso é o mais importante. Agora, a RFQ também ela olha a sua necessidade olhando para o mercado e também para você conseguir comparar os competidores que estão te oferecendo, né? Não só olhando o que você precisa, você também comparando o fornecedor A e B, até para saber, muitos fornecedores, geralmente nessa lista de requisitos, coloca assim, possui um relatório X, aí tem a opção sim, não e customizável. Isso, Né? customizando. Então, às vezes o cara tem customizável, isso vai te ter um custo adicional. Não, ele consegue te entregar, mas vai te custar. O outro não, já te entrega nativo na solução. Então, essa lista de requisitos ela é super valiosa para você conseguir fazer um comparativo saudável do que você está analisando no mercado de solução, né? Já vimos ali, eu já respondi no passado algumas que quer saber até a solidez da nossa empresa para saber o seguinte, você vai estar vivo daqui 5, 10, 20 anos? Porque eu vou estar, o meu cliente vai estar. Eu tenho que também garantir continuidade. Qual é o projeto de futuro da sua empresa? Onde você quer chegar? Vai que eu estou indo para outro caminho. Ele é um importador e eu estou indo para a gente de cara. Exatamente, eles querem saber. Exatamente, Ju. E assim, a gente tem um projeto que a gente está trabalhando, o Juliano está até encabeçando internamente, em breve a gente vai compartilhar isso aqui, que eu vou fazer um spoiler. Muitas empresas chegam até a gente sem saber o que está olhando. Nós estamos criando uma RFP padrão para deixar para essas empresas disponíveis, para elas usarem quando for comprar software. E não falando só da gente, consolidando o que a gente viu no mercado de melhores práticas. Tá? A gente em breve deve entregar isso aí publicamente para ser utilizado. Isso é uma forma de ajudá-los, né? Direcioná-los. Isso aí. Importante. Juliano, e além de facilitar essas operações diárias, quais outros benefícios um software de comércio exterior pode, se bem implementado, pode oferecer? Olha, de novo, Carlos, quando a gente fala de uma plataforma de gestão, seja de comércio exterior, seja de qual setor for, se tem algo que você pode entregar que vai trazer diferença. Cara, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Você acha que a maioria das empresas hoje tem a mesma quantidade de concorrentes que tinham há 15 anos atrás? Tem muito mais muito mais. Tem muito mais. Você acha que as margens hoje são melhores ou piores que há 15 anos atrás? A concorrência cresceu, o mercado ficou natural, maior, tá pior. Diminui margem. A margem é muito menor. As obrigações com a receita aumentaram ou diminuíram? Triplicaram. E vai piorar mais ainda com o portal único. Olha que ambiente hostil que nós estamos. Eu tenho muito mais concorrente, margem cada vez menor e obrigações cada vez maiores para com o fisco.
que uma empresa precisa imaginar para ganhar competitividade? Ser Gestão. produtivo, né? Gestão. Se você não tiver a real noção das vírgulas por operação, você não vai ser competitivo. Não vai ser competitivo. Então, eu falaria hoje, agora, tudo que nós conversamos até agora. Busque uma plataforma que seja robusta, que te traga essas automações em todas as etapas do processo, que tenha uma tecnologia atual, que dê possibilidade de integrar com várias plataformas diferentes, que te dê visibilidade tanto da logística, como dos custos, como dos prazos, que te traga uma real noção de necessidade de capital de giro para os próximos 90 dias, que te traga como você paga, por que você paga, o quanto você está recebendo, que te traga uma visão geral do negócio, mas uma visão detalhada também. De novo, às vezes não é possível ter isso tudo com uma plataforma única, que ela tenha pelo menos a condição e de se conectar e conversar com essas demais plataformas. Eu acho que assim, esse é o melhor conselho, sempre com visão de futuro, sempre atrelado ao planejamento estratégico, como a gente conversou. E é isso, cara, não tem muito mistério. Na verdade, não é tão difícil assim. O que a gente precisa é só pegar essas dicas e estruturar de uma forma interessante e seguir o passo a passo, que vai dar certo. Perfeito. Bom, você resumiu muito bem com a sua fala, Juliano. As margens são apertadas, eu tenho que acompanhar gerencialmente para tomar uma decisão rápida, reposicionar o negócio, né? Então, o impacto no dia a dia é brutal. Você não vai ser competitivo se você não tiver tecnologicamente inovador, né? Não é mais uma transformação, é um estado de espírito. Você tem que estar e se manter, né? Quase que isso. Bom, nós já passamos aí de 1 hora, eu queria convidar o pessoal aí, quiserem conhecer mais sobre o Connexus Cloud, através desse QR Code, fica todo o nosso time à disposição para agendar uma demonstração, apresentar mais sobre o produto. Queria agradecer ao Carlos e Juliano pelo conhecimento. Espero que a gente tenha conseguido aí estender o assunto. Não fomos talvez exaustivos em todas as possibilidades, é um tema super amplo, né, Juliano? Dá para falar uma tarde inteira. Mas assim, obrigado por compartilhar esse conhecimento que você tem de décadas aí na área comercial de tecnologia. O Carlos também. Eu agradeço a vocês que nos prestigiaram com a presença até aqui. Muito obrigado, até a próxima. Até a Valeu, próxima. Carlos. Eu que agradeço. Assim, tem uma última dica. Converse conosco. Entre em contato conosco. A gente está com uma equipe aqui muito preparada para conversar, para tirar todas essas dúvidas. Eu converso com todas as empresas que entram em contato conosco, sem exceção. Muito difícil, a não ser que esteja viajando, enfim. Entre em contato conosco, vamos bater esse papo e vamos conversar sobre essas questões. É isso. Obrigado, Carlos. Foi um prazer. Cláudio. Um abraço.